Meus queridos, mais uma vez boa noite. Queria pedir que vocês estendessem suas mãos aqui para frente. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar minha vida em tuas mãos, Senhor. Senhor, a tua igreja veio aqui carente de ouvir a tua voz, Pai. Amém. E a tua palavra vai ser ministrada, e a tua voz falando conosco diretamente. Eu quero te pedir, Pai, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falando na minha boca. Edifica o coração de cada um dos teus filhos. E como sempre tenho te pedido, Pai, não fala aquilo que eles querem ouvir, fala aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Moe a nossa alma, Senhor. Como por assim, Pai, quebra a nossa perna. Mas não permita que nos afastemos do teu Evangelho, da tua graça e do teu poder. Que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, as crianças saíram, né? A Joyce chegou numa fase, eu espero que a sua tenha chegado também, para você sofrer junto comigo, porque daqui a pouco o Marlon e a Duda vão estar sofrendo também. As crianças chegam numa fase de eu sei. O Oscar também já está lá. Eu sei. Parece que a vida da gente, ela parece que oscila entre eu sei e ser guiado pela nossa emoção. Já reparou isso? Quando ela é criança, ela é guiada pelo instinto primitivo dela. Ela é guiada pelas vontades, pelos desejos, pelo que ela sente. Ela sente fome, ela chora porque ela quer o peito. Ela sente dor, ela chora porque ela quer que de alguma maneira a dor dela seja aliviada. E vai chegar um tempo, que eu espero que não demore muito, para você sofrer junto comigo, que ela vai chegar na fase do eu sei. E a vida da gente parece que ela é norteada por esses estados, porque daqui a pouco ela vai para a adolescência. E na adolescência, além de saber, ela sente, ela é guiada pelo que ela sente. Então, na adolescência tem essa coisa, né, de ser muito apaixonado, que ele ama, né? A gente vê, alguém que falou numa reportagem essa semana que o adolescente foi fugir de casa com 15 anos, porque ele amava uma menina. Quando a gente é novo, a gente sofre com as bobeiras, né? Mas se você parar para analisar, o Oscar falou aqui que por arrogância, ele passou muito tempo fora da casa de Deus, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito, vou dar um chute, Oscar, que isso seja um pouco muito pelo que você sabia. Geralmente a vida da gente, ela é guiada por esses dois nortes. É o que a gente sabe e o que a gente sente. E a batalha, pelo menos minha, que tem sido nesse preciso instante, nesse preciso momento, Renan, é exatamente isso. É entre tentar equilibrar o que eu sei, o que é ruim, e entre o que eu sinto. E o Evangelho é justamente isso. E eu queria ler com vocês uma passagem aonde eu vejo isso acontecendo profundamente. Aonde eu vejo Jesus mostrando, através do acontecido, fases da nossa vida. Onde eu vejo Jesus mostrando a verdade sobre a casa de Deus, sobre a igreja. Se vocês pararem para pensar, tenta analisar comigo. Hoje as igrejas elas estão divididas em movimento carismático e tradicional. Movimento pentecostal e movimento tradicional. E eu te convido a seguinte análise. Não te parece que o movimento tradicional é guiado pelo que sabe? E que o movimento pentecostal é guiado pelo que sente? Eu queria mostrar aqui para vocês quando que isso encontrou, quando que isso convergiu, porque isso na Bíblia, eles têm um representante, certo? Se a gente for chamar o conhecimento de lei, quem é o representante da lei? Alguém me ajuda? Moisés. Só que a Bíblia também fala de um cara mega pentecostal, que era o representante dos profetas. Quem é ele? O mais brabo de todos, Elias. Porque a Bíblia fala que tinha muitos profetas. E através de profetas houveram muitos sinais, mas não houve nenhum profeta tão poderoso em sinais quanto Elias. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Você vai deixar ela aberta aí por gentileza. No versículo 28 em diante. Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante. Aqui, Jesus acabou um sermão. E aí, esse sermão ele é famoso por uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu uma pregação sobre isso.
Para onde iremos? Porque só tu. Quem falou isso, gente? Pedro. Vem um sermão e Jesus vem falando, vem conversando com seus discípulos. E aí Jesus pergunta para eles assim: quem dizem que é o filho do homem? E aí diz assim: ó, dizem que o filho do homem é Elias. Dizem que o filho do homem é outro profeta. E aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro, inspirado por Deus, diz o seguinte: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele assim: ó, bem-aventurado é você, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Esse momento é um instante em que os discípulos, eles entendem com quem eles estão falando. Reparou que às vezes na vida da gente a gente tem esse momento de lapso, a gente tem esse momento de ipsilon fato, não sei como é que fala hoje em dia, né? A pessoa falava: eu tive um flash, eu tive uma luz, eu tive uma visão. Me ajuda aí, cara, você quer déjà vu, sabe? Geralmente nós tem essa eureka. E esse foi um momento de eureka. E aquilo ali, teoricamente, era para ter mudado. Eu já vi por causa do filme, né? Eu ia falar que é Denzel Washington, mas você gosta do Smith, né? Eu já vi por Denzel Washington. Vamos fazer a leitura do texto? Diz o seguinte, versículo 28. Passados quase 8 dias, após esse episódio que a gente acabou de relembrar, após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi transformado, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens e começaram a conversar com eles. Eram Moisés e Elias. Apareceram em um glorioso esplendor e falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus, os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos ou 3 tendas. Um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, logo ele foi interrompido. Uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem que aqueles homens desapareceram dentro da espessa nuvem. Então dela propagou-se uma voz afirmando: esse é o meu filho, o escolhido, a ele dei toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que lhes aconteceu. Até aqui, amém? Aqui nós vemos representado os grandes homens da lei judaica, da religião judaica. O cristianismo hoje dá umas bobeiras, né? A gente bota a bandeira de Israel, a gente acha que é judeu, já repararam isso? E o fato é que eles não têm muito esse apreço pela nossa fé, não. Só que se você for conversar com qualquer um deles sobre a religião deles, eles vão te falar 2 nomes, que são Moisés e Elias. E Moisés principalmente, porque Moisés representava a lei. Moisés representava a palavra de Deus escrita. Não é isso? Deus não dá a lei para Moisés? E Moisés vem e desce com as tábuas? A gente já não leu sobre isso aqui? O que a lei para mim ela representa é o legalismo. O entendimento que o conhecimento pode por si só libertar. Se você parar para pensar, hoje o movimento tradicional é isso. A palavra por si só, ela pode libertar. A palavra liberta? Amém. Amém. Só que a palavra por si só, ela não liberta. Porque normalmente, a gente baseia a vida da gente no que a gente sabe. E Deus quer que você saiba alguma coisa? Pensa comigo. Nós falamos aqui uma vez sobre o aprisco das ovelhas. Quem lembra disso? Ninguém. Está lá no YouTube, gente. Se vocês quiserem, obrigado. Vou deixar aí sozinho. Está lá no YouTube, se vocês quiserem ver. E quando a gente falou sobre as ovelhas, a gente falou o seguinte, sobre o grande e o pequeno aprisco.
E quando a gente falou sobre o grande aprisco, no grande aprisco não ficava só um grupo de ovelhas, ficavam todas as ovelhas de todos os pastores, que seria aquele aprisco de inverno, quando o pastor não dormia na montanha, vocês lembram disso? E aí aquele aprisco ele tinha uma porta, diferente do aprisco pequeno, que a porta do aprisco pequeno era quem? Era o pastor. Era um aprisco pequenininho, umas pedras que ficavam na montanha. E quando o pastor chegava na porta do aprisco, ele chamava as ovelhas. A pergunta é, as ovelhas sabiam quem era o pastor? Sabiam ou não sabiam? João, capítulo 9, versículo 16, diz o seguinte. Não, perdão, não estamos aqui ainda não. Quando o pastor chama pelas ovelhas, as ovelhas elas não sabem quem é o pastor, porque a ovelha é burra. Mas quando ele falava, as ovelhas conheciam a sua voz. Notou que tem uma diferença? Saber é o que você sabe, é o conhecimento que você tem. Ninguém tira isso de você. Mas a convite da palavra de Deus, não parece que é no profeta Oséias, é saibamos e prossigamos em saber quem é o Senhor? Ou é conheçamos e prossigamos em conhecer quem é o Senhor? É diferente do que a gente sabe do que a gente conhece. Porque as crianças não sabem alguma coisa. Se você disser alguma coisa para ela vai dizer, eu sei. Se eu disser para você que a lei da gravidade puxa tudo para baixo, você sabe. Mas só se você subir um dia no muro e cair de cabeça igual cair, você vai falar, eu sei, eu conheço. Porque além de ter esse conhecimento, na minha mente, eu já passei por isso. Então a sabedoria ela é diferente do conhecimento. É diferente a gente saber da gente conhecer. João capítulo 9, versículo 16 diz o seguinte: por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam, como pode um homem sendo pecador realizar milagres como estes? E novamente houve divisão entre eles. O que está acontecendo aqui? Nós falamos sobre isso no meu último sermão, tem duas semanas. Nós falamos sobre isso aqui. Falamos sobre Jesus curando um cego de nascença. E a preocupação deles não era um homem cego de nascença. A preocupação deles não era que o homem fosse mendigo. A preocupação deles não era que uma vida estivesse para sempre miserável. A preocupação deles era que Jesus curou o sábado. Por quê? Porque toda a experiência religiosa deles era baseada em cima do quê? Do que eles sabiam. Toda a experiência religiosa deles era ligada ao conhecimento que eles tinham da palavra. Eles sabiam da palavra. Eles sabiam sobre a lei, eles sabiam sobre Moisés. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Só que eles sabiam ao ponto, de que eles conheciam a lei. Mas quando eles se deparavam com quem a lei falava, eles não o conheciam. Por isso que às vezes a gente basear a nossa experiência, a nossa religiosidade, a nossa caminhada com Cristo, às vezes simplesmente no que a gente sabe, faz com que a gente deixe de enxergar coisas que estão na nossa cara, no nosso rosto. Jesus permitiu que aquele homem, aquele cego, ele tivesse naquele estado. Não é isso que a gente entende? Não é isso que a gente falou da última vez? O que Jesus diz? Não é assim, foi assim para quê? Para que a glória de Deus fosse cumprida na vida dele. E a gente, quando a gente baseia a nossa caminhada com Cristo simplesmente no que a gente sabe, a gente corre o risco de não enxergar a Cristo nas situações mais adversas da vida. E a gente perde a visitação do Senhor. Por quê? Porque a gente baseou a nossa experiência no Evangelho simplesmente a partir daquilo que a gente sabe. E não a partir daquilo que a gente conhece. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A gente já falou, né? Que Jesus, as ovelhas não sabem quem é o pastor, elas conhecem o pastor. É diferente. Os profetas representavam, isso na minha visão, o movimento carismático, a revelação e o poder, que a gente acredita que pode libertar a gente também. A gente não falou sobre o movimento, a gente acabou de falar, né, sobre aquele movimento movimento do legalismo. Aquele cara que só pela instrução da palavra você pode alcançar. E é exatamente isso que os fariseus se depararam com Jesus. Era a força do legalismo contra a força do poder.
Só que do outro lado existe um outro extremo, que é aquele extremo que enxerga que somente o poder é capaz de nos trazer para o centro da vontade de Deus. Que somente o poder de Deus ele pode nortear a nossa caminhada com Cristo. E conforme a gente vai ver aqui, conforme a gente leu aqui no texto, o que aconteceu? Os discípulos viram Jesus se transfigurar. Os discípulos ouviram a voz de Deus. Eu te pergunto, toda a experiência de poder sobrenatural é suficiente para nortear a sua caminhada no Evangelho? Reflete junto comigo. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que Deus fez por você, tudo aquilo que aqueceu o seu coração, você acha que tem energia suficiente para levar a sua caminhada do Evangelho até o dia de Cristo, até o dia que seremos perfeitos, até o dia que Ele nos resgata para o reino da sua maravilhosa luz? Pensa comigo. Porque para os discípulos não foi suficiente. João capítulo 21 diz o seguinte: mais tarde, Jesus tornou a aparecer para seus discípulos em Tiberíades. Eis como tudo se passou. Estava lá na Galileia um grupo formado por Pedro, Tomé, Natanael de Canaã da Galileia, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro o disse: vou à pesca. Disseram também nós, responderam todos. Assim fizeram, mas nada apanharam durante toda a noite. O que está acontecendo aqui? Jesus morreu. Os discípulos que viram o poder de Deus, o que os discípulos viram? Eles viram Jesus transfigurado, eles viram o rosto de Cristo resplandecendo em glória, eles viram as roupas de Cristo brilhar como um relâmpago, como um raio. Eles ouviram, vamos lá, eles ouviram a voz do Eterno, a voz de Deus, ao ponto que eles se atemorizaram e se atiraram no chão. Essa experiência sobrenatural por si deveria ser suficiente para nortear a vida, a caminhada deles no Evangelho até o último dia. E o que a gente acabou de ler aqui no livro de João? Que eles voltaram para pescar. Toda a experiência sobrenatural do mundo não vai ser suficiente para nortear a sua vida do Evangelho. Ela não vai te dar energia para isso. Se os discípulos não conseguiram, imagina a gente. Os discípulos que viram, eles ouviram a voz de Deus. E de alguma maneira, as tristezas da vida, as desgraças da vida foram tantas, o sofrimento pela perda do mestre foi tanto que eles desistiram. Então, amados, a visão do sobrenatural, ela causa um deslumbramento. Mas a memória do sobrenatural, ela não vai ser suficiente para nos manter na caminhada. Mas a lei e os profetas que ali estavam representados, Elias e Moisés, eles apontavam para Cristo. Lucas 16, 17 diz o seguinte: então disse-lhe Jesus, falando com os fariseus: a lei e os profetas testificam de mim. Sim, e todos os profetas que escreveram, mesmo até João, profetizaram a respeito desses dias. Então, amados, por isso que eu disse no começo que as maiores batalhas a serem travadas são aquelas que militam entre o que sabemos e o que sentimos. Porque quando a gente norteia a nossa caminhada no Evangelho simplesmente baseado naquilo que a gente sente, a gente se torna um fanático e se perde. Daqui um dia a gente está abrindo uma igreja galáctica, a gente está abrindo uma igreja dessas, dessas globais, e a gente se perde. E de verdade, gente, já falei aqui e vou repetir, eu acho de verdade que essas igrejas de proporções galácticas, elas começaram bem. Talvez elas tenham começado aqui como a gente, com simplicidade. Talvez elas tenham começado com o propósito de ajudar uma comunidade aqui perto. Mas a gente simplesmente ser movido pelo poder de Deus e a gente simplesmente negligenciar o conhecimento a respeito de quem Deus é, não simplesmente a sabedoria, não simplesmente saber o que Deus faz, mas o conhecimento de quem Deus é, vai fazendo a gente virar um cambada de bobo, um monte de fanático. E de outra maneira, lá do outro lado também, a gente vira um monte de legalista, simplesmente buscando conhecer, e o Evangelho vira uma roda de debate.
E eu sei, porque eu debati muito quando eu era adolescente. O pessoal da presbiteriana, gente, como que a gente se infernizava um ao outro. Era predestinação para cá, livre-arbítrio para lá. E era um monte de bobo. Se degladiando por alguma coisa que não trazia vida para a vida de ninguém. Era um monte de bobo acumulando um monte de conhecimento que não trazia paz para ninguém, que não pacificava o coração de ninguém. Isso de um lado, no domingo a gente ia lá para os movimentos ultrapentecostais, quando a gente ia debater, entenda o seguinte, gente, a gente tem, inclusive até domingo, na quarta-feira em casa, a gente comentou sobre isso. Entenda o seguinte, Deus quer nos chamar para um lugar de equilíbrio. Deus quer nos chamar para um lugar de equilíbrio. Deus não quer nos chamar para uma jornada de sabedoria, Ele quer nos chamar para uma jornada de conhecimento. Está dizendo que a gente não deve estudar? Não. Deus nos quer chamar para uma jornada de equilíbrio, onde todo o poder que recebemos, ele é usado para encher outras pessoas. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito é encher-vos, ou uns enchendo os outros. Aonde todo o poder que recebemos, aonde toda a glória que recebemos, aonde todo o movimento carismático, onde toda aquela revelação que recebemos, ela vai culminar para alguma coisa. Ela vai culminar para a vida de alguém. Senão a gente vai passar a vida se degladiando. A gente vai passar a vida ou sendo um monte de fanáticos, ou sendo um monte de legalista. Continuando o capítulo 9, versículo 31 diz o seguinte: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam, a gente já leu isso aqui, tá? Os que já estavam com ele, estavam carregados de sono, eles dormiram. Quando eles despertaram, eles viram a glória e aqueles dois homens com ele. Aconteceu o quê? Quando eles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: mestre, bom que estejamos aqui. E façamos 3 tendas, aqui na outra versão da tenda, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que ele dizia. Pedro fez uma proposição aqui, e ele errou em diversos aspectos. Eu queria citar apenas 2. Quando Pedro ele abre os olhos, ele vê toda aquela experiência sobrenatural, entenda o seguinte, ele ficou extasiado. E quando eu te pergunto, quando você vivencia uma visita não é uma palavra tão ruim, né? Quando você visita um mover do Espírito Santo, qual o sentimento que se passa no seu coração? Você quer que ele perdure. Você não quer que ele vá embora, você não quer que aquele momento acabe. E a vida da gente é assim. Momentos de felicidade, momentos de alegria, a gente não quer que eles acabem. Quer dizer, olha só, é uma experimentação simples. Por que eles botam sal na comida? Alguém? Porque o sabor dura mais. Você já reparou? Quando você abre um biscoito bom, aquele troço doce, Renan, tem sódio, tem sal. E é para quê? Para o gosto prolongar mais na sua boca. Porque todo momento de sensação, de momento bom, como o Oscar falou, todo momento de dopamina no seu cérebro, a gente quer que ele se prolongue. Qual foi o primeiro erro do Pedrão aqui? Ele queria que a experiência sobrenatural se prolongasse. Só que não é a experiência sobrenatural que o Evangelho, a gente vive no Evangelho. O Evangelho é baseado em experiências comuns do dia a dia. Existem momentos em que o Espírito de Deus vai te preencher de uma maneira reconfortante, glória a Deus. Mas amanhã a tua vida está de volta. Amanhã as tuas contas estão de volta, o teu chefe chato está de volta. E o Espírito Santo vai demandar de você muito mais evangelho naquele momento do que numa experiência sobrenatural a qual você viveu, a qual você vivenciou. O fato é que o Pedro queria que aquilo durasse para sempre. E não é errado, gente, porque todos nós queremos que bons momentos durem para sempre. Só que a vida não é nos momentos que fazem a gente suspirar, é só nos momentos que a gente respira normalmente. Porque senão a gente passa a viver sob a expectativa de bons momentos. A gente já falou sobre isso aqui. Que nós não devemos basear nossas vidas em expectativa. Porque senão a gente para de viver de segunda a sexta, na esperança de que o sábado chegou, sextou. Deixou de viver 5 dias na semana. Sextou. Gente, tudo que você vivencia de bom em Deus, ele só
só é efetivo de fato se ele te prepara para a vida cotidiana. Porque o Evangelho de Jesus é vivido no chão da vida. O Evangelho de Jesus é vivido naquelas experiências cotidianas, naquelas brigas com o esposo, com a esposa, naquela briga com o chefe, naquela preocupação, naquela batida de carro. Não foi isso que a gente viu no outro sermão? E essas coisas, normalmente elas acontecem para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. E para que seja evidenciado em nós tudo aquilo que temos recebido e entendido, de fato, em Cristo, em Deus. Mas o Pedro cometeu o erro mais crasso que o Pedro cometeu, e é o que muitas das vezes a gente comete. É quando ele pede para fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus, é que Pedro estava igualando os 3. Pedro estava, na visão de Pedro, os 3 tinham o mesmo peso. Amados, Moisés era a lei, toda a lei apontava para Cristo. Elias era os profetas, todos os profetas profetizaram a respeito de Cristo. Mas a conclusão de tudo isso é Cristo. Às vezes a gente pensa que vai viver a nossa experiência pentecostal, a nossa experiência de aquecimento do coração. A gente acha que sabe que isso vai, que isso é suficiente. Não é. Às vezes a gente acha que a nossa experiência do conhecimento é suficiente, e não é. Cristo, o Evangelho de Jesus, ele tem que ser maior do que tudo isso. E na visão do Pedro eram coisas equivalentes, e não são. E não são. Cristo em nós, a esperança da glória, deve ser muito maior do que toda a experiência que a gente tem, tanto em conhecimento de Deus, quanto em poder de Deus. E o Pedro naquele momento não entendeu. E é até estranho, né? Porque Pedro estava acostumado em ver o Messias, o mestre, o professor, o carpinteiro que estava sempre ali com eles, que dormia, que comia, mas naquele momento Pedro está de frente com o Cristo encarnado, com o poder de Deus, com a glória de Deus. As vestes de Jesus eram diferentes do Nazareno, o rosto dele era diferente. E Pedro, de alguma maneira, por enaltecer, pela lei enaltecer demais a Moisés e Elias, achou que estava tudo no mesmo patamar, e não estava. Amados, tudo que a gente vive aqui é poeira. Tudo que a gente vive aqui é esterco, se comparado, obrigado, sim, deixa eu abençoar. Comparado com a glória que é de vir, comparado com a graça de Cristo, comparado com o que o Evangelho de Jesus pode fazer para a vida das pessoas. Não baseie sua vida simplesmente naquilo que você sente. Não baseie sua vida simplesmente naquilo que você sabe. Porque o Evangelho de Jesus tem que transpor isso. O Evangelho de Jesus tem que ser maior que a nossa experiência religiosa. A gente tem que levar o Evangelho de Jesus para a nossa vida diária. Esse é que é o desafio, essa que é a porta estreita. Nossa, como eu achava que não usar bermuda era a porta estreita. Como eu achava que não pregar de barba era a porta estreita. Até eu entender que eu tenho que levar o Evangelho e graça à minha esposa de tromba, a meus problemas com conciliar meu trabalho com a igreja, com treino do karatê. Cadê o Dudu? Tá aborrecido comigo que na terça-feira eu não fui. E é difícil. Esse que é a porta estreita. Dizendo isto, versículo 34. Veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles se calaram, e por aqueles dias não contaram a ninguém tudo o que haviam visto. O sobrenatural, ele nos apresenta o eterno como Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Moisés viu aquele mar abrindo, ele não tinha nenhuma outra conclusão a não ser dizer: é Deus, é o Criador do céu e da terra. Porque o sobrenatural nos apresenta Deus. A lei nos apresenta Deus como juiz, como legislador. Vê bem se não é Moisés e Elias ali, nos ensinando, nos instruindo através da palavra dele. Gente, entenda o seguinte, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que nada disso tem que ser negligenciado, que nem a palavra, nem o movimento tem que ser negligenciado. Eu só estou dizendo que eles são aspectos que eles devem se complementar, que eles devem se encaixar. E se o mover de Deus
representado em Moisés. Se Moisés nos apresenta o Eterno como Deus, como juiz, como legislador, como aquele que nos entrega a sua palavra, se o poder de Deus visto em Elias nos apresenta o Eterno como Deus, como poderoso, em Jesus nós somos apresentados a Deus como Pai. E é esse que tem que ser a cola de tudo isso. É esse que tem que ser a junção. É isso que tem que colar uma coisa na outra. É o fato de que Jesus Cristo nos apresenta Deus como Pai. Quando Ele se apresenta como Filho unigênito, que traz para o aprisco do Pai todos os filhos, nos faz filhos de adoção mediante o seu sacrifício, Ele está nos apresentando a Deus como Pai. Não foi isso que a gente estudou quando a gente estudou sobre a oração do Pai Nosso? Não é assim que Jesus nos ensina a nos relacionar com Deus? Como Pai? O Evangelho e a graça nos apresenta Deus como Pai em Jesus Cristo, como primogênito entre os irmãos. Jesus é o cumprimento do poder e do conhecimento. Amados, de nada para a gente vai adiantar a gente ser uma igreja que conhece tudo, que sabe tudo. De nada vai adiantar para a gente ser uma igreja em que o poder e todos os dons sobrenaturais fluam grandemente. Se o Evangelho de Jesus ele não for o cerne, não for o centro, se o Evangelho de Jesus ele não for aquilo que une, se não entendermos Deus como Pai, entendermos Deus como Deus, ou Deus como legislador, Deus como o Pai do conhecimento, e não entendermos Deus como nosso Pai, a gente vai continuar perdido no Evangelho. A gente vai continuar sem entender o que a gente de fato está fazendo aqui. Esses dias a Gleice viu uma loja, não sei aonde, e aí ela falou assim: tem uma loja alugando aqui. Aí a Joyce falou assim com ela: mas é longe do Terra Nova. A Joyce falou com a Gleice que a loja é longe do Terra Nova. A Joyce estava falando simplesmente de algo que ela sabe, ela estava falando de algo que ela conhece. Porque a Joyce entendeu que a comunidade Servir nasceu com um propósito, que é servir aquela comunidade, que é ungir aquele moço ali, bonito ali, ó, e fazer com que ele seja um dos profetas lá dentro do Terra Nova, um dos futuros líderes comunitários lá dentro do Terra Nova. Gente, sem o Evangelho de Jesus, sem nos entendermos como filhos de Deus, sem nos entendermos como comissionados, sem nos entendermos o nosso propósito, a gente se perde. A gente vem para cá simplesmente por um momento de comunhão, a gente vem para cá simplesmente por um momento de leitura do Evangelho. Como Oscar disse, a gente vem para cá simplesmente num movimento automático. A gente vem, a gente tem que vir, a gente acostumou a vir, porque não tem nenhuma série boa na Netflix no momento. E olha o que acontece. A gente vem para cá simplesmente porque às vezes no louvor ocorre um movimento sobrenatural, e aí o Oscar falou: é dopamina, é prazer, é alegria. Só que a vida da gente, ela demanda vivermos sem momentos de dopamina. Porque lá quando você briga com sua esposa, tem momentos de dopamina. Lá quando você tem seus problemas familiares, não tem momentos de dopamina. E você deixa de viver por causa disso. A vida ela segue. E o Evangelho, nós deveríamos enxergar o Evangelho da mesma maneira. O Evangelho ele segue, mesmo quando eu não sinto. O Evangelho segue, mesmo quando eu não sei. O propósito não para, mesmo quando parece estar tudo nublado. O Evangelho ainda segue. Eu queria, se você não lembrar de nada que eu falei, te conclamar, não esquecer disso. Nós nascemos com um propósito. E o nosso propósito é servir. E servir não demanda o que você sente. Servir não demanda o que você sabe. Porque o convite de Jesus é sermos testemunhas. E testemunha não fala daquilo que sabe. Testemunha não fala daquilo que sente. Testemunha fala daquilo que viu e que vivenciou. Então, se eu não lembrar de nada que eu disse nisso tudo, lembre-se disso. Nascemos com um propósito de servir. E a comunidade servir, ela vai servir o Terra Nova em nome de Jesus. Aquela localidade ela não vai ser vista
como lugar onde veio um monte de coisa ruim. Não vai. Aquele lugar, em nome de Jesus, ele vai ser visto como o lugar onde o Espírito Santo, onde Deus vai estabelecer o seu trono. E isso não depende de mim, porque eu sou limitado pra caramba. Eu glorifico a Deus que vocês estão aqui desse tempo todo, vocês estão vivenciando isso. Eu também não vou chamar essa responsabilidade para mim, e eu nem quero. Então eu queria que cada um de vocês colocasse isso na consciência, colocasse o Evangelho como prumo, como uma cola que une o que sabemos, o que sentimos e o que vivenciamos, e colocasse tudo isso sob um seguinte propósito: de servir. Sábado, dia 2, me parece, do mês que vem, nós teremos um culto lá no Terra Nova, e eu não vou fazer esse culto sozinho. O máximo que eu vou fazer lá, quiçá, eu vou levar uma palavrinha e vou botar uma mesa de jogos para as crianças brincarem. E vamos ver se o Rael vai vestido de coringa, cuspindo fogo. E a gente vai fazer de tudo para chamar a atenção deles. A gente vai fazer de tudo para trazer eles para cá. Porque aqui eles serão ministrados pelo poder do Evangelho e pelo conhecimento da palavra. E aqui haverão pessoas para discipulá-los. Você está comigo nessa? Essa que é a porta estreita. Eu falei sobre... Já terminei, gente. Eu falei sobre as crianças, né? Que as crianças, elas vivem nessa fase, né? De sentir e já sabe tudo. Ou ela sabe tudo, ou ela vai pelo que ela sente. E sabe a habilidade que as crianças não têm? Se comprometer. As crianças não têm a habilidade de se comprometer. Elas esquecem. Elas falham. Eu tenho que falar com a minha filha 500 vezes: Joyce, faz isso, Joyce, não deixa isso aqui. Ela esquece. Ela falha. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Nesses últimos 3 anos, pelo menos eu nunca ensinei para você a viver uma fé de dependência. Eu nunca te ensinei a se escorar em mim, ou no Oscar, ou no Jardim, ou no Dudu. Eu nunca te ensinei a escorar em ninguém, a não ser em Cristo. Tudo quanto eu falei nos últimos 3 anos foi para trazer ao seu coração responsabilidade. E é isso que o Senhor tem te chamado hoje. Se comprometer. Eu queria te pedir: se comprometa a estar conosco lá no culto de jovens, se comprometa a orar por isso. Pois não vai dar, vai demandar sacrifício. Exatamente. Servir demanda sacrifício. O Evangelho de Jesus demanda sacrifício. O discipulado nos ensina a ser como Jesus. E não existe nenhum homem que tenha um exemplo de abnegação, de auto-sacrifício como Jesus. Amém? Eu espero contar com você. Eu quero crer que o meu convite aqui foi igual aquela parábola que Jesus ensina, dona Célia. Jesus fala assim: um homem tinha 2 filhos. Pode vir, Oscar, pode vir. E ele disse para os seus filhos assim, disse para os seus 2 filhos: vai trabalhar no campo. E o seu filho falou o que com ele? Não, estamos juntos. Vou sim, pode deixar. E 7 horas da manhã, cadê aquele filho, dona Célia? Só que Jesus ensinou que o pai chama um outro filho. E o filho disse assim: não vou não, vou estar ocupado. E 7 horas da manhã, quem estava lá, dona Célia? O filho que disse que não ia. E não quero que você faça nenhuma declaração emocionada. Depois que você leve para si, durante essa semana, um sentimento de se comprometer de verdade com o Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar falando infinitamente melhor ao seu coração.